Livro Jesus Cristo nos seus mistérios, Dom Columba Marmion. Parte 2, capítulo 2. E o Verbo se fez carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo é o Verbo encarnado. A revelação nos ensina que a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo, o Filho, tomou uma natureza humana para uni-la a si, pessoalmente. É o mistério da encarnação. Consideremos por uns instantes este dogma, ao mesmo tempo inaudito e enternecedor, de um homem-Deus. É o mistério fundamental em que assentam todos os mistérios de Jesus. A beleza, o esplendor, a virtude, a força e o valor deles estão nesta inefável união da humanidade com a divindade. Não os compreenderemos bem se não considerarmos primeiro o mistério da encarnação em si mesmo e nas consequências gerais dela resultantes. Jesus é Deus e homem. Se quisermos conhecer a sua pessoa e participar dos seus estados, devemos procurar compreender não só que ele é o Verbo, mas ainda que este Verbo se fez carne. Se quisermos honrá-lo condignamente, temos não só de reconhecer a realidade da sua natureza humana, mas também de adorar a divindade a que esta natureza está unida. Segundo a fé, o que há em Jesus Cristo? Duas naturezas, a humana e a divina. Jesus Cristo é ao mesmo tempo Deus perfeito e homem perfeito. Além disso, essas duas naturezas estão tão estreitamente unidas que há uma só e única pessoa, a do Verbo divino, em quem subsiste a humanidade. Esta união inefável resulta o valor infinito dos atos de Jesus, dos seus estados e mistérios. Contemplemos estas verdades. Desta contemplação, feita com humildade e amor, brotarão muito naturalmente os sentimentos que, em face desses mistérios, nos devem animar. A inefável união do divino e do humano na vida de nosso Senhor. Jesus Cristo é perfeito Deus e perfeito homem. Quando se nos apresenta no presépio de Belém, na oficina de Nazaré, pelas estradas da Judéia, sentado na cátedra das sinagogas, pregado na cruz ou subindo glorioso ao céu, manifesta-se simultaneamente como Deus e como homem. É perfeito Deus. Assumindo a nossa natureza, o Verbo continua a ser o que é. Deus, o Ser eterno, que possui a plenitude de toda a perfeição, de toda a sabedoria, de todo o poder e de toda a beatitude. Ouçamos o Verbo encarnado proclamar a sua divindade. Assim como o Pai tem a vida em si mesmo, assim concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo, a vida eterna, a vida divina. O Pai e eu somos um só. As obras que o Pai faz, fala-as igualmente o Filho. Tudo o que é do Pai é meu, tudo o que é meu é do Pai. Há, pois, identidade de perfeições, igualdade de direitos, porque há unidade de natureza. Cristo é o Filho de Deus, por conseguinte, é o próprio Deus. Os fariseus reconhecem que só Deus pode perdoar os pecados, na presença deles, para lhes mostrar que é Deus. Jesus perdoa o paralítico e confirma por um milagre a graça concedida. Declara que, tendo descido do céu, ele é o pão da vida, o pão que dá a vida eterna. Também só ele pode, pelo seu próprio poder, subir ao céu, porque só ele desceu do céu. Por isso roga ao Pai que seja glorificada a sua humanidade, com a glória eterna que ele possui como Verbo, como Deus, antes de o mundo existir. Trata com Deus de igual para igual, porque é o próprio Filho de Deus. Perfeito Deus, Cristo é também perfeito homem. E o Verbo se fez carne. Tomou de nós a natureza humana, que fez sua unindo-se a ela física, substancial e pessoalmente, por laços inefáveis. Este Deus eterno, o ser necessariamente subsistente por si mesmo, nasce no tempo de uma mulher. Como nós, Jesus possui uma natureza humana,
completa, integral nos seus elementos constitutivos. Como nós, Cristo tem uma alma criada, dotada de faculdades semelhantes às nossas. O seu corpo é um corpo verdadeiro, formado do sangue puríssimo de sua mãe. Houve nos primeiros tempos da Igreja hereges que afirmaram que o Verbo assumira apenas um simulacro do corpo humano, mas a Igreja condenou-os. Cristo é autenticamente um dos nossos, da nossa raça. Como indica o Evangelho, sofreu realmente fome, sede e fadiga. Derramou lágrimas e os sofrimentos dilaceraram-lhe verdadeiramente o corpo e a alma, como acontece conosco. Mesmo depois da ressurreição, conserva esta natureza humana e demonstra sua realidade aos discípulos incrédulos. Tocai e vede. Pode um espírito ser de carne e osso como eu sou? E como continuassem ainda céticos, acrescenta: tendes qualquer coisa de comer? Apresentaram-lhe um pedaço de peixe assado e um favo de mel. Pegou-os e comeu-os diante deles. Tudo o que é nosso, ele fez seu, exceto o pecado. Cristo não conheceu o pecado, nem aquilo que é fonte ou consequência moral do pecado: concupiscência, erro e ignorância. A sua carne é passível, pois vem expiar os pecados pelo sofrimento, mas o próprio pecado nenhum poder tem sobre ele. Quem me arguirá do pecado? Este desafio feito aos judeus ficou sem resposta. Para o condenarem à morte, foi preciso recorrer a testemunhas falsas. Cristo é homem, mas homem de pureza imaculada, como convinha a dignidade de um homem-deus. Cristo possui, portanto, natureza divina e natureza humana. É ao mesmo tempo Deus e homem, perfeito Deus e perfeito homem. Abri o Evangelho. Em cada página, vereis que em tudo quanto faz e realiza, o Verbo encarnado se mostra Deus e homem. Em toda parte se manifestam, cada uma segundo a sua natureza e propriedades, a divindade e a humanidade. Cristo nasce de uma mulher, mas quer que sua mãe seja e permaneça virgem. No presépio, é uma criancinha que tem necessidade de leite para seu sustento, mas os anjos celebram a sua vinda como Salvador do mundo. Está reclinado nas palhas de um estábulo, mas um astro maravilhoso guia a seus pés os magos do Oriente. Como toda criança judia, é submetido à circuncisão, mas, ao mesmo tempo, recebe o nome que vem do céu e exprime a sua missão divina. Cresce em idade e sabedoria, e aos 12 anos confunde os próprios doutores da lei com suas admiráveis respostas. Faz-se batizar por João, o precursor, como se tivesse necessidade de penitência. Mas, naquele momento, entreabre-se o céu e o Pai Eterno proclama que ele é o seu Filho muito amado. No deserto sente fome, mas os anjos vêm servi-lo. Durante as suas peregrinações através da Palestina, padece fome, sede, cansaço, mas com uma só palavra, por sua própria autoridade, faz andar os paralíticos, cura os doentes, multiplica os pães para alimentar a multidão. No lago de Genezaré, enquanto os discípulos lutam com a tempestade, o sono cerra-lhe as pálpebras, mas instantes depois, despertado pelos apóstolos atemorizados, com um simples gesto, acalma as vagas enfurecidas. No túmulo de Lázaro, cheio de comoção, derrama lágrimas humanas, mas com uma palavra ressuscita o amigo, morto havia 4 dias. No jardim de Getsêmani, depois de uma agonia cheia de tédio, tristeza e angústia, deixa-se surpreender pelos inimigos, mas basta declarar que ele é Jesus de Nazaré para eles caírem por terra. Morre na cruz como o último dos homens, mas a natureza inteira proclama, pelas perturbações que nela se dão, que quem assim morre é Deus. Assim, segundo as belas palavras de São Leão, uniu-se a majestade à baixeza, o poder à fraqueza, o que é mortal ao que é eterno.
uma natureza inviolável a uma natureza passível. O verdadeiro Deus nasce na natureza integral e perfeita de um verdadeiro homem, inteiro no que é seu, inteiro no que é nosso. Por toda parte, desde a entrada de Jesus neste mundo, nele se manifesta a união da divindade e da humanidade, união que em nada diminui as perfeições divinas e deixa intacta a realidade da natureza humana. A encarnação é uma união inefável. Ó sabedoria eterna, quão profundos são os vossos pensamentos, quão admiráveis as vossas obras. O modo como se realiza a união das duas naturezas e a consequência desta doutrina, o valor infinito de todas as ações de Jesus. O que torna ainda mais admirável este mistério é a maneira como se realiza a união das naturezas. A natureza divina e a natureza humana estão unidas numa só pessoa, que é a pessoa eterna do Verbo, do Filho. Em nós, alma e corpo unidos formam uma pessoa humana. Em Cristo não se dá o mesmo. A natureza humana, embora íntegra e perfeita na sua essência e nos seus elementos constitutivos, não tem existência senão pelo Verbo, na pessoa divina do Verbo. É o Verbo que dá à natureza humana a sua realidade de existência, o que, neste caso, quer dizer subsistência pessoal. Portanto, em Jesus, há uma só pessoa, a pessoa do Filho único de Deus. No entanto, como sabeis, por mais intimamente unidas que estejam, as duas naturezas conservam as suas energias peculiares e operações específicas. Entre elas não há nem mistura, nem confusão. Inseparavelmente unidas, na única pessoa do Verbo, cada uma conserva a sua atividade própria. Finalmente, humana na sua expressão externa, a vida do Salvador é em virtude da união hipostática, toda divina. A atividade humana que se manifesta em Cristo é autenticamente humana, mas inteiramente penetrada do divino, e toda verdadeiramente divina, com respeito à personalidade da qual dimana e cuja dignidade possui. A pessoa divina do Verbo é a fonte de todas as perfeições de Cristo. Na Santíssima Trindade, o Verbo exprime as perfeições do Pai por um ato infinitamente simples. Unindo-se à humanidade, o Verbo exprime em atos múltiplos e variados, conformes com a natureza humana, todas essas perfeições. Como o raio de luz se transforma num feixe de cores diversas ao atravessar o prisma. As virtudes da santa humanidade de Jesus, paciência, doçura, bondade, mansidão, benignidade, zelo, amor, são virtudes praticadas pela natureza humana, mas pertencem à pessoa divina do Verbo, se manifestam ao mesmo tempo, aos nossos olhares terrenos, as perfeições do Deus invisível. Humana na sua expressão externa, a vida de Jesus é divina na sua fonte e princípio. Qual é a consequência desta doutrina? Já a conheceis, mas é da máxima utilidade insistir nela. Todas as ações de Jesus são ações de Deus. Os atos da santa humanidade são ações finitas, limitadas no tempo e no espaço, exatamente como é criada a natureza humana. Mas o valor moral dessas ações é divino. Por quê? Porque toda ação, embora praticada por esta ou aquela faculdade da natureza, é atribuída à pessoa. Em Cristo é sempre Deus quem opera, mas algumas vezes pela sua natureza divina, outras pela sua natureza humana. É, pois, com verdade que dizemos que foi Deus quem trabalhou, chorou, sofreu, morreu, embora todas essas ações tenham sido praticadas pela natureza humana. Todas as ações humanas de Jesus Cristo, mínimas que sejam na sua realidade física, têm um valor divino. E aqui está porque toda a vida de Cristo é tão agradável ao Pai. O Pai eterno encontra em Jesus, na sua pessoa e nos seus atos, nos seus estados mais humildes, como nos seus mais admiráveis mistérios,
todas as complacências, porque vê sempre a pessoa do seu próprio Filho único. O Pai Eterno, contemplando Jesus, o vê como jamais o verá a criatura alguma humana. Se assim me posso exprimir, só Ele pode apreciar o valor de tudo que faz o Filho. Como dizia Nosso Senhor, ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Por mais que elevemos a nossa alma, por mais que prescrutemos os mistérios e estados de Jesus, nunca chegaremos a apreciá-los como merecem. Só Deus pode ver e reconhecer dignamente o que faz Deus. Mas, aos olhos do Pai, os mínimos atos da humanidade de Jesus, os menores movimentos do seu coração sagrado, eram uma fonte de encanto e gozo. Além disso, o Pai Eterno contempla com complacência a alma de Cristo, também porque ela está cheia de toda a graça. Depois de ter proclamado a divindade do Verbo e a realidade da sua encarnação, São João acrescenta: e nós o vimos cheio de graça. Que plenitude de graça é esta que São João admira em Jesus e da qual diz que é dela que todos recebemos, e graça sobre graça? Em Cristo há primeiro, como sabeis, a graça de união, em virtude da qual sua natureza humana está substancialmente unida a uma pessoa divina. Por esta graça se realiza a união que constitui a encarnação. É uma graça única no seu gênero, concedida tão somente a Jesus Cristo. Além disso, a alma de Jesus, criada como a nossa, foi dotada da plenitude da graça santificante. Pela graça de união, a humanidade de Jesus tornou-se humanidade de Deus. Pela graça santificante, a alma de Jesus tornou-se digna de ser e operar como convinha a uma alma unida a Deus por uma união pessoal. Esta graça santificante foi dada a Jesus em toda a sua plenitude. A nós é-nos concedida em maior ou menor grau, segundo os desígnios de Deus e a nossa cooperação. A Jesus foi outorgada na sua plenitude, tanto pela sua qualidade pessoal de Filho de Deus, como pelo título de chefe do corpo místico, ao qual a deve distribuir. Finalmente, a humanidade de Jesus é santa, porque possui em grau incomparável as virtudes, pelo menos aquelas que são compatíveis com a dignidade de Filho único de Deus, e porque está ornada de modo especial dos dons do Espírito Santo. Nada falta, portanto, à humanidade de Jesus para ser digna do Verbo a quem está unida. Nela se encontra realmente a plenitude de toda a graça. Em Jesus estão acumulados, sem medida, os tesouros da sabedoria e da ciência. Em tudo ele é o primeiro, porque Deus quis que toda a plenitude habitasse nele, e nele permanecesse para sempre. É por isso que São Paulo afirma, como um eco fiel de São João, que em Jesus Cristo tudo possuímos em plenitude, pois é nosso chefe. Livro Jesus Cristo nos seus Mistérios, Dom Columba Marmion. Primeiro dever para o Verbo encarnado, reconhecê-lo como Deus pela fé, adoração e submissão. Qual a atitude da nossa alma em face desse mistério fundamental do homem-Deus? A primeira atitude que devemos ter é a da fé. Já o disse, mas não receio repeti-lo, por ser esta uma verdade capital. No princípio do seu Evangelho, depois de ter cantado a glória do Verbo Divino, São João diz que o Verbo veio a este mundo, e o mundo que ele criara, que era seu domínio, que era seu, não o recebeu. Mas acrescenta, recebem-no todos aqueles que creem em seu nome. É pela fé que recebemos o Verbo encarnado. Por ela aceitamos a divindade de Jesus. Sois o Cristo, o Filho do Deus vivo. É esta atitude de que nos reclama o Pai Eterno. O mandamento de Deus, diz o mesmo São João, é que acreditemos em seu Filho Jesus Cristo. Ele próprio nos disse: eis aqui o meu Filho muito amado, ouvi-o. Esta palavra que soou no Tabor, quando o esplendor da divindade iluminava com seus raios a santa humanidade de Jesus,
não é mais que o eco, no mundo criado, da palavra que o Pai pronuncia no santuário dos céus. Tu és o meu filho, hoje te gerei. Por este motivo, somos muito agradáveis ao nosso Pai Celeste, quando, aceitando o seu testemunho, professamos que Jesus é o seu próprio Filho, coeterno com ele e com ele participante da glória divina. É a palavra de São Paulo. O mistério dos aniquilamentos do Verbo feito carne deixa o apóstolo abismado em tal admiração que não encontra palavras para proclamar a glória que, segundo o próprio pensamento de Deus, daí deve resultar para Jesus. Ouviu que ele diz: sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. E sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe outorgou o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e nos infernos, e toda a língua confesse, para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é Senhor. Devemos unir-nos muitas vezes, em espírito e coração, a este desejo do Pai Eterno de glorificar o seu Filho. Nunca deveríamos abrir o Evangelho, nem nos dispor para celebrar os mistérios de Jesus, sem primeiro nos aprofundar no pensamento de Deus, proclamando por um ato de fé intensa que este Cristo que vamos contemplar e implorar, a quem nos vamos unir, é Deus como o Pai e o Espírito Santo. Essa atitude da alma é extremamente fecunda, pois nos eleva ao nível divino e nos torna agradáveis ao Pai. Como diz muito bem São Leão, a fé que justifica os ímpios aos olhos de Deus e torna santos os homens que eram pecadores, consiste em crer que no mesmo e único Jesus Cristo se encontram verdadeiramente a humanidade e a divindade. A divindade, em virtude da qual, antes de todos os séculos, é igual ao Pai, tendo com ele a mesma natureza eterna. A humanidade, pela qual, nesses últimos tempos, se uniu a nós, revestindo a nossa condição de criatura. Este ato de fé na divindade de Jesus deve ser a fonte de nossa adoração. Muitas vezes no Evangelho, vemos um movimento de adoração acompanhar o ato de fé. O gesto dos magos, de Pedro depois da pesca milagrosa, dos discípulos quando viram Jesus andar sobre as águas, do cego de nascença, depois de Jesus ter o curado. Por este ato de adoração, a alma entrega-se inteiramente ao Verbo Divino. Quando Nosso Senhor está dentro de nós, principalmente depois da Sagrada Comunhão, devemos, segundo o conselho de São Francisco de Sales, levar todas as nossas faculdades a seus pés, para que elas o ouçam, abracem os seus interesses, partilhem dos seus sentimentos, obedeçam aos seus preceitos, trabalhem para a sua glória. Isto é imitar a santa humanidade de Jesus, que pertencia tão intimamente ao Verbo, que não tinha personalidade própria. É este um dos principais aspectos do mistério da encarnação. Salvas as proporções, o mesmo se deve dar conosco, pois Jesus Cristo é em tudo nosso modelo. A sua humanidade não agia nunca senão subordinada ao Verbo, no qual subsistia e de quem recebia a existência. Não haja em nós movimento que não venha de Deus, desejo que não seja do agrado divino, ação que não sirva de instrumento para a sua glória. Uma alma que vive nesta dependência de amor, de vontade e de ação com respeito a Deus, pode com toda a verdade dizer, como dizia a santa humanidade: é o Senhor quem me dirige. E o escritor sagrado acrescenta: por isso nada me faltará. Efetivamente, desde que esta alma está inteiramente entregue ao Verbo, o Verbo diz ao Pai: esta alma é minha, portanto também é tua, ó Pai. O Verbo entrega esta alma ao Pai, para que o Pai faça descer sobre ela, como sobre o seu Filho Jesus, com as suas complacências,
os seus mais perfeitos dons. Segundo dever para com o Verbo encarnado, reconhecer pela adoração e por uma confiança absoluta a realidade da sua humanidade unida ao Verbo. Cristo é Deus e homem. A alma fiel não se limita a proclamar a divindade de Jesus, quer igualmente honrar a sua santa humanidade. A nossa piedade não seria perfeita, integral, se confessando a divindade de Jesus Cristo, perdêssemos de vista a sua humanidade. Almas há que julgam ser melhor para a sua vida espiritual não meditar na humanidade de Jesus Cristo e contemplar apenas a sua divindade. Santa Teresa caiu durante algum tempo neste erro. Mais tarde, a grande contemplativa reconheceu-o e então, em que amargos termos o deplorou. Com que vivacidade preveniu as suas filhas e com elas todas as almas contra esta opinião, que declara errônea e da qual nunca se lembra, sem que se sinta acabrunhada de dor, pois se embrenhava por um caminho detestável, e parece-lhe ter-se tornado culpada para com o Senhor de uma grande traição. Na realidade, era ignorância. Segundo a santa, uma ilusão destas é motivada por uma pequena falta de humildade, tão encoberta e oculta que passa despercebida. Devemos considerar-nos muito ricos por nos ser permitido estar junto da humanidade de Jesus nos seus mistérios. É uma pequena falta de humildade não se contentar com um objeto tão excelente como a humanidade de Jesus Cristo. Esta pequena falta de humildade, que parece insignificante, prejudica muito o progresso na contemplação. Outro inconveniente deste erro, apontado pela santa, é deixar a alma sem apoio. Não somos anjos, diz ela, temos um corpo. No meio dos negócios, das perseguições, das provações, no tempo de aridez, Jesus Cristo é um excelente amigo. Vemo-lo homem como nós e o contemplamos na enfermidade, no sofrimento. Como somos homens, é muito vantajoso para nós, enquanto estivermos nesta vida, considerar Deus feito homem. Acaso não é lei da nossa natureza ir ao invisível através das coisas visíveis? Ora, a encarnação é a mais divina aplicação desta lei psicológica. A esposa do Cântico dos Cânticos dizia: sentei-me à sombra daquele que era o objeto dos meus desejos. Esta sombra é a santa humanidade, que permite aos nossos olhos contemplar a divindade que se revela a nós sob aparências sensíveis. E a santa conclui: é sumamente agradável a Deus ver uma alma pôr com humildade o seu divino Filho como intermediário entre ela e ele. E qual a razão íntima de tudo isso? É que a encarnação é um mistério divino, a obra-prima da sabedoria eterna e do amor infinito. Por que não nos havemos de compenetrar dos pensamentos e desígnios de Deus? Por que havemos de recusar subordinar a sabedoria infinita à nossa ciência tão limitada? Serão tão ineficazes os recursos divinos que julguemos dever corrigi-los com os nossos cálculos humanos? Se Deus quis realizar a nossa salvação e a nossa santidade por meio de uma humanidade unida ao Verbo, ao seu Filho, por que não recorrer a este meio? Admiramos aqui tanto a sabedoria como a condescendência divina. Não receemos, pois, quando lemos o Evangelho, quando celebramos os mistérios de Jesus, contemplar em Cristo o homem. Esta humanidade é a humanidade de Deus. Este homem que vemos agir e viver no meio dos homens, para atraí-los com as provas sensíveis do seu amor, é Deus. É o nosso Deus. Sobretudo, não receemos prestar a esta humanidade todas as homenagens que lhe são devidas. Em primeiro lugar, a adoração. É verdade que esta humanidade é criada como a nossa. Não a adoramos por causa de si mesma, mas temos de adorá-la em si, por causa da sua união com o Filho de Deus. A nossa adoração é prestada à humanidade,
mas termina na pessoa divina, a qual está substancialmente unida. Depois, confiança absoluta. Deus quis fazer da humanidade de Cristo o instrumento da graça, e é por intermédio dela que a recebemos. Não é do Verbo no seio do Pai, mas sim do Verbo encarnado, que São João disse: é cheio de graça e da sua plenitude todos nós recebemos. Durante a sua vida terrestre, Nosso Senhor, sendo Deus como era, podia ter operado todos os milagres e distribuído a graça aos homens apenas por um ato da sua divina vontade. Cada vez que apresentavam a Jesus doentes para que o curasse, mortos para que os ressuscitasse, ele podia, por um simples ato interior da sua vontade eterna, operar o milagre solicitado. Mas não o fez. Lede o Evangelho. Vereis que ele quis tocar com a mão os olhos dos cegos, os ouvidos dos surdos, colocar a saliva na língua dos mudos, tocar no esquife do filho da viúva de Naim, pegar na mão da filha de Jairo, comunicar o Espírito Santo aos apóstolos soprando sobre eles. Era, portanto, pelo contato da sua santa humanidade que Jesus Cristo operava os milagres e distribuía a graça. A humanidade servia do instrumento unido ao Verbo. E esta lei admirável e enternecedora verifica-se em todos os mistérios de Jesus. Esta ordem, querida pelo próprio Deus, continua, visto a união das naturezas em Cristo, ser indissolúvel. Portanto, quando percorremos as páginas do Evangelho, quando acompanhamos a Igreja na sua liturgia, quando nos unimos à santa humanidade de Jesus por um ato de fé, e sobretudo quando recebemos o seu corpo na Eucaristia, a santa humanidade de Jesus, inseparável do Verbo Divino, serve de instrumento de graça para as nossas almas. É para mim coisa evidentíssima, escreve Santa Teresa, que para agradar a Deus e receber dele grandes graças, é necessário e é vontade sua que elas passem pelas mãos dessa santa humanidade, na qual ele próprio declarou ter posto todas as suas complacências. Disto fiz eu a experiência inúmeras vezes, e o próprio Senhor mo disse. Reconheci claramente que esta é a porta por onde havemos de entrar, se quisermos que a soberana majestade nos revele altos segredos. Por esta estrada caminhamos seguros. E se bem refletirdes, vereis que toda a economia da vida sobrenatural se baseia nesta verdade. A Igreja, os sacramentos, o santo sacrifício, a pregação, são outros tantos meios sensíveis pelos quais Deus nos conduz a si, como um prolongamento da encarnação. Já vedes como é útil e importante permanecer unidos à santa humanidade de Jesus. Nela, diz São Paulo, habita a plenitude da divindade, e é do Verbo, por intermédio da humanidade, que recebemos todas as graças. A humanidade de Jesus é o meio divinamente estabelecido para transmitir a graça às almas. É também para as almas um meio de chegar até a divindade, verdade não menos importante, de que jamais nos devemos esquecer. Não devemos ficar na santa humanidade de Jesus como no termo final. Podeis dizer-me, para mim, toda devoção consiste em me dar a Jesus Cristo, em me entregar a Ele. É bom, excelente, nada melhor do que dar-se a Cristo. Mas o que é dar-se a nosso Senhor? É unir a nossa vontade à dele. Ora, a vontade de Jesus é conduzir-nos para o Pai. Toda a sua obra consiste nisso. O Pai é o termo. Sou eu o caminho, dizia Jesus, falando da humanidade. Ele é o único caminho, é verdade, mas não passa de um caminho. O fim supremo ao qual nos conduz este caminho é o Pai eterno. A humanidade entrega-nos ao Verbo e o Verbo ao Pai. É o que dizia São Paulo aos cristãos do seu tempo. Por essas simples palavras, o grande apóstolo indicava os degraus da obra divina na terra. Tudo é vosso, vós sois de Jesus Cristo, Cristo é de Deus. Pela humanidade de Jesus, pertencemos ao Verbo, ao Filho, e pelo Filho vamos ao Pai.
Cristo conduz-nos, assim, ensino patris. Esta é a íntima razão de ser do inefável mistério do homem-Deus. Conta-nos São João que no início da sua vida pública, o nosso divino Salvador, passando pela Samaria, chegou a uma cidade chamada Sicar, perto do poço de Jacó. Entre as circunstâncias da cena, minuciosamente descrita pelo evangelista, há uma que particularmente nos comove o coração. Cansado da viagem, Jesus sentou-se na borda do poço. É enternecedora a revelação da humanidade de Jesus. Leia-se o admirável comentário de Santo Agostinho sobre estes pormenores, feito com aquela oposição de ideias e de termos de que ele possui o segredo, principalmente quando quer pôr em relevo a união e o contraste do divino e do humano em Jesus. Está cansado, diz, aquele que restaura as forças dos que se acham extenuados, aquele cuja ausência nos acabrunha, cuja presença nos fortalece. É por vós que Jesus se cansa da caminhada. Encontramo-lo cheio de força e de fraqueza. Por que cheio de força? Porque é o Verbo eterno, e todas as coisas foram criadas pela sua sabedoria e pela sua força. Por que cheio de fraqueza? Porque este Verbo se fez carne e veio habitar entre nós. A força divina de Jesus Cristo vos criou. A sua vinda na fraqueza da nossa humanidade vos resgatou. E o santo conclui: Jesus é fraco na sua humanidade. Quanto a vós, cuidado, não fiqueis na vossa fraqueza. Vinde antes buscar a força divina naquele que, sendo por natureza a onipotência, quis tornar-se fraco por amor de vós.